Assim nós te pedimos, Senhor querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. No 3, os irmãos vão gritar bem forte. 1, 2, 3. Deixa Deus te usar. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Todos estão felizes? Bendito seja o nome do Senhor por essa oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, porque primeiramente nós somos ministrados, né? O apóstolo Paulo fala que nós somos os dispenseiros do Senhor. E se nós somos os dispenseiros do Senhor, nós vamos lá na despensa, pegamos o alimento, temperamos, experimentamos, falamos: opa, é boa essa comida. Vai doer, mas vai sarar. Amém, irmãos? É dessa forma. Bendito seja o nome de Jesus. E pregar em nossa casa eu acho muito gostoso demais. Amém, irmãos? Eu sempre falo para o pastor Maxwell, às vezes a gente tem algumas escalas para fora, e eu não sou muito chegado não, irmãos. Não vou dizer que não, sabe? Mas eu sou daqueles crentes antigos, irmãos. Sei lá se o cabelo tá branco, né? Mas se eu não carpinar o meu lote, não tem como eu carpinar o lote do outro, né? Eu prefiro carpinar o lote meu. E nós pregando na nossa casa, aí sim, daí nós temos alimento para levar para fora. Isso é muito gostoso. Amém, irmãos? E eu quero ler com os irmãos um texto bem conhecido. Está em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler deixa eu ver aqui, 12 versículos nós vamos ler. Lucas é o capítulo 1 e o versículo é o 26. Bendito seja Deus. Você está proibido de sair da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui nessa noite avivado pelo Espírito Santo. Esperar todos os irmãos encontrarem. Lucas capítulo 1 e o versículo é o 26 até o 38. São 12 versículos que nós vamos ler. Todos encontraram? Os que não encontraram, acompanha aqui, ó, juntamente com a mídia aí. Diz assim: no mês 6, ou no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, deposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era... E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerava que a saudação seria esta. Então o anjo lhe disse: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus, e eis que conceberá, e em teu ventre dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Ele dará ao Senhor Deus o trono de Davi seu pai, e reinará na casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada... Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, ou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo
ausentou-se dela. Amém, irmãos? Desocupa as mãos. Dá uma salva de palmas bem feliz para o Senhor Jesus. Uma leitura um pouco extensa, né? Mas para nós compreender o trabalhar do Espírito Santo, o trabalhar de Deus na vida de Maria. Nós olhamos para todo esse grande processo, irmãos, e eu fico muito maravilhado que o versículo 27 diz assim, ó, a uma virgem. O anjo não foi até uma mulher, mas foi até uma virgem, para se cumprir a profecia de Isaías, dada há mais ou menos 880 anos por aí, antes do acontecimento. E eu quero já começar a liberar sobre a tua vida, que tudo que o Senhor falou através de um vaso, que vai acontecer na tua vida, creia, que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então somente creia. Eu ouvia sempre um irmão e ele sempre falava desse jeito, irmã Maria Cândida, eu queria ter mais promessa de Deus em minha vida, porque se tem alguém que te promete e cumpre, é Deus. Eu posso prometer, irmã Maria, e como já prometi, uma hora vai dar certo ir na casa da senhora. Fui ou não? Já fui na casa da senhora? Exatamente isso, somente no portão. Então eu, como homem, posso às vezes prometer e não cumprir, mas Ele, se Ele prometeu na tua vida, Ele cumpre, vírgula por vírgula. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É isso. E uma coisa que me chama a atenção, exaltado seja o nome do Senhor, o versículo 28 diz assim, ó, eu estou correndinho aqui, irmãos, daqui a pouco nós vamos encerrar, daqui a pouco nós vamos dar glória, vamos chorar um pouquinho, amém? Mas eu quero que você compreenda a palavra. Versículo 28 diz assim, ó, e entrando o anjo onde ela estava, disse, e entrando o anjo onde ela estava. Eu pergunto para os irmãos, pastora Ana, a senhora que conhece bem de Bíblia, anjo é onisciente? É onipresente? É onipotente? Como que esse anjo sabia que Maria morava naquele exato lugar? Porque olha, o texto diz isso aqui, irmã Nalva. Olha o que o texto fala, ó, o versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava. Oi? Deus passou a rota. Por isso, irmãos, hoje nós falamos que quem criou o GPS é um gênio. Então é Deus. Tudo é Ele que criou, tudo é Ele que fez. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Anjo não é onisciente, e aqui é Gabriel. Imagine quantas virgens, quantas moças, quantas donzelas havia, né, lá em Nazaré. Mas Deus falou assim, olha, apontou, é aquela lá, ó. E eu vou liberar novamente, que se você crer, eu vou só liberar a palavra de Deus aqui para você. Deus está apontando para a tua casa, para o teu coração, falando assim, é aquele que eu vou abençoar, é aquele que eu vou entrar com a providência, é aquele que eu vou usar, é aquela que ninguém às vezes dá nada, mas é ele, é ela que eu vou fazer uma grande nação, é ele, louvado seja Deus, que vou dar colocar aquela empresa em suas mãos, é ele que eu vou usar para despovoar o inferno, é ele que eu vou usar para trazer toda a sua família, é ele. Então não se preocupa, bendito seja Deus, Deus conhece o teu endereço. Sabe quando nós nos desesperamos, irmã Ângela, e falamos, mas parece que minhas orações não estão sendo ouvidas? Sabe, irmão Toninho? Parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas, parece que nada está dando certo. É nessa hora que Deus fala assim, anjo, vai lá. É lá na casa do Toninho, lá no Santa Paula, assim é tal rua, tal casa. Sabe aquele sobradinho? É lá.
E ele está de joelhos dobrados agora. Atende o meu filho, bendito seja o nome do Senhor. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia fala que até os nossos cabelos estão todos contados, bendito seja Deus. Porque ele tem cuidado de nós. E é isso que o anjo fez. Quando entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada. Olha que saudação. E Maria, a Bíblia fala, bendito seja o nome do Senhor, fala dessa forma, o anjo ainda falando: o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Irmãos, você já imaginou hoje você receber um anjo na tua casa e falar assim: salve agraciado, salve agraciado? O que é agraciado? Cheio da graça de Deus. E ele falar para você dessa forma: o Senhor é contigo. Deus é com você. E muitas das vezes nós ficamos nos desesperados, chorando, angustiados. Parece que os céus não me ouvem, parece que os céus estão em bronze. Não, não, não. É o Senhor querendo que você se doe mais, que você entre na presença mais, bendito seja o nome do Senhor. É Ele querendo que você se relacione mais. E quando Maria ouviu, olha só essas palavras: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E diga-se de passagem aqui, irmãos, aqui, alguns historiadores, alguns falam que ela tinha 14, ou 16, ou 17, a gente não sabe o certo. Mas uma jovem ouviu isso aqui, irmãos, meu Deus do céu. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras. E considerava que que saudação seria esta? Por que ela falou dessa forma? Que saudação seria essa no seu coração? Porque a saudação dos judeus era Shalom Adonai. Não era dessa forma: salve agraciada. E o anjo, bendito seja o nome do Senhor Jesus, continua, versículo 31. E eis que conceberá em teu ventre, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome. Olha só. Sabe que quando nós estamos com um problema desse tamanhão, é isso aqui, ó. Jesus já está vindo. Jesus já está lá. Jesus já chegou antes. Bendito seja o nome do Senhor. É dessa forma que quando nós estamos com dificuldade, nós, seres humanos, que entramos em pânico. Mas os céus, eu falava aqui com os irmãos, quinta-feira agora na mesa, perdão, irmãos, ainda não saramos bem da garganta. Falava com os irmãos quinta-feira aqui, a respeito de os céus estar lá do mesmo jeito, Jesus da mesma maneira, e olhando para mim, pastor Ana, olhando para mim, irmã Nalva, olhando para mim, pastor Ailton, se queixando da vida, olhando para mim, pastor Claudinei, dando desculpas, tentando se justificar. Mas eu não fiz isso por causa disso, não deu tempo disso por causa daquilo. E os céus lá tranquilinho, do mesmo jeito, bem sossegadinho, esperando uma atitude, eu se levantar, como Jó falou: eu sei que meu Redentor vive. É isso que os céus estão esperando, não que eu fique lá assim, Senhor, não. É certo que os salmos, quando fala dessa forma, clama a mim, clama ao Senhor, e Ele vai te responder. Jeremias falou isso: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É dessa forma. E quando ela ouviu isso, bendito seja o nome do Senhor, e esta será grande, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Ele dará o nome Senhor, Deus, o trono. Voltar novamente, versículo 32. E será grande, e será chamado Filho do Altíssimo,
e lhe dará o Senhor Deus o trono de Davi, seu pai, e reinará na casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Quando o anjo relatou tudo isso aqui, quando o anjo relatou que ela seria mãe do Salvador, mãe daquele Redentor que ia trazer toda a humanidade aos seus pés lá na cruz. Olha o que ela fez. Veja só. Então Maria disse ao anjo: como você fará isso? Não é assim que nós fazemos, pastor, às vezes? Quando Deus fala que vai nos usar, quando Deus fala que vai nos levar a grandes nações, vai levar para o exterior. Quando fala que vai levar para o interior, nós acho que não é comigo. Ah, mas o exterior é comigo. É? Mas quando Deus fala que vai te levar a grandes nações e vai fazer isso, isso e aquilo, a pergunta é essa. Então Maria disse ao anjo: como isso vai acontecer? Como será isso? Visto que não conheço homem algum. Ela perguntou e já relatou a dificuldade. O anjo falou tudo, relatou como ia ser. Mas no momento que o anjo relatou, ela vem a indagação: mas como que vai acontecer isso? De que forma que vai acontecer isso? Se eu não conheço o varão. Aqui vem uma grande preocupação. E diga-se de passagem, você já imaginou? Para um judeu, para uma judia, aconteceu o que o anjo estava falando que ia acontecer na vida dela? E por que ela disse dessa forma? Né? Porque visto que eu não conheço homem algum. Aí veio a resposta novamente, com a solução. Irmãos, quando nós trazermos alguns problemas, não é algum problema, é alguns problemas, porque a gente traz problema. Traz ou não traz? Traz para o pastor, traz para a igreja, traz para os membros, traz para os irmãos, traz para a família, traz para a empresa, traz para nós mesmos. Mas nós sabemos só trazer os problemas. Temos que junto trazer também as soluções. E é isso que o anjo fez. Trouxe uma dificuldade para se pensar para ela. Mas daí o anjo respondeu e disse: o Espírito Santo descerá sobre ti. É a mesma coisa que quando o anjo chegou para Isabel. Isabel falou: mas que forma? Sou estéril. E o anjo falou assim: não se preocupa, minha filha. Não se preocupa. Esse teu filho aí, ó, será cheio do Espírito Santo. É isso que o Senhor faz. Você está preparado para ganhar nações? Está preparado para ganhar a tua vila? Está preparado para ganhar o teu lar, a tua família, os teus familiares? O Senhor vai te encher do Espírito Santo. Vai te encher de ousadia. Bendito seja o nome do Senhor. É isso, bendito seja Deus. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E pelo que também o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Agora pensa comigo. Aqui veio o alívio. Veio toda essa dificuldade para ela. Porque como é que ela ia explicar? Aí o anjo falou assim: olha, sabe o que vai acontecer? O Pai Eterno vai te abraçar. O Espírito Santo vai te envolver. E dentro do teu ventre nascerá o Salvador do mundo. Bendito seja Deus. É isso. Então quando nós estivermos sozinhos, tivermos com problema, tivermos com dificuldade, saiba que o Pai vai te abraçar. Saiba que o Espírito Santo vai te envolver. E Jesus, o Salvador do mundo, estará contigo. Bendito seja Deus. Mas vamos um pouquinho para frente. E eis que também, agora daí ele traz um relato.
no versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Maria tinha perguntado uma coisa? A Bíblia é tremenda demais, né? E por que o anjo, irmãos, trouxe essas boas novas para Maria? Nós não somos assim dessa forma também? Você que é crente, quando alguém está meio assim, se não traz boas novas, fulano, fulana, já aconteceu isso comigo, já aconteceu com cicrano, já aconteceu com fulano, mas o Senhor deu a vitória, o Senhor foi com ele, o Senhor foi com ela, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Era aqui, olha, o anjo, tipo assim, dando um testemunho, confortando Maria, porque ele fala dessa forma, né? E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Olha a dificuldade, em sua velhice. A Bíblia não fala quantos anos tinham Zacarias e Isabel. E olha só outra dificuldade, isso é tremendo demais, meu Jesus amado. Na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então Isabel, além de ser estéril, irmãos, ela vivia com a vergonha, com o desprezo, porque naquela época, irmãos, se uma mulher não gerasse, era desprezada. Muito mais ainda a mulher de sacerdote. Olha o que essa mulher tinha que vencer todos os dias. Olha o que essa mulher enfrentava todos os dias. Por isso que eu falo para você, meu irmão, sempre vou falar isso, porque isso já falava para mim, e eu guardo isso comigo. Se eu estou numa dificuldade, eu tenho que lembrar que tem muitas pessoas que estão muito mais ainda que eu. Se eu já passei a humilhação, eu sei que tem pessoas que já passaram humilhação muito mais que eu e venceram. E é essas pessoas que eu tenho que pegar por exemplo e falar: eu quero ser um vencedor também em Cristo Jesus. Porque, irmãos, a Bíblia não relata tudo, mas o que Isabel passou até ela conceber, sabe o que foi? Um balde de alívio do Espírito Santo sobre sua vida. Aquilo que era desprezo, aquilo que as pessoas olhavam para ela assim: essa aí, ó. E a Bíblia fala que o anjo falou na sua velhice. Então você já pensou a dificuldade que Isabel passava? A humilhação que Isabel passava? Porque se tem uma coisa, irmãos, não sei se vai ter algum judeu assistindo depois, que o judeu tem, irmãos, é muito orgulho. Orgulho próprio. Orgulho mesmo, não orgulho do orgulho. Nós somos a nação santa, nós somos a nação eleita. E uma coisa dessa aqui, irmãos, na vida dessa mulher, estéril. Agora eu vou dizer uma coisa para você com a sua mão levantada. Só um levantou. Amém. Para você que está com a mão levantada. Deus não quer somente curar, porque como Ele curou Isabel, mas Deus também quer fazer um milagre, o impossível na tua vida. Aleluias. Que nessa noite, bendito seja o nome de Jesus, o que Deus fez na vida de Isabel, faça na tua e faça na minha. Nos cure, nos purifique por dentro da nossa alma, bendito seja Deus, e vivamos o milagre e o impossível do Senhor em nossas vidas. Bendito seja Deus. Porque Deus não somente curou da esterilidade, mas também abriu a madre, e ela concebeu João. Que coisa tremenda demais. Eu já vou encerrar. Eu ia falar, ia voltar lá atrás, ia falar de João, mas vamos para frente aqui, o Espírito Santo não deixou. Versículo 37. E ele relatando isso aqui para Maria. Depois que ele relatou isso,
Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Você já viu alguma dificuldade para Deus? Não. Eu sempre falo, Deus não tem nem inimigo. Deus não tem inimigo. Mas e o diabo? Nós temos inimigo. Deus não tem nenhum adversário, o pastor acabou de falar. Deus não. Nós temos. E qual é o nosso primeiro adversário, irmãos? Diz aí. Não é o diabo. Nosso primeiro adversário é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Os pés. Aqui, ó. Nossa mente. Fica matutando. É o primeiro adversário nosso. É nós mesmos. Eu não consigo nada. O pastor falou para mim abrir culto domingo, mas o pastor falou para mim agora vai ter o congresso assim. E falou para mim fazer a oferta, eu não vou conseguir. O pastor falou para mim ser isso, ser aqui na igreja. O pastor pediu para mim, Jesus, e vai ser daqui 3 meses. E daqui 3 meses já está assim. Não. Se Deus incumbiu através do sacerdote que você vai fazer, levante as mãos e faça como Maria fez. Nós já vamos ler. Quando o anjo relatou dessa forma, porque para Deus nada é impossível, olha o que Maria respondeu. Disse então Maria, compreendeu: eis aqui a tua serva, ou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha só, Deus não está à procura de grandes homens, grandes mulheres, mas Deus está à procura de homens e mulheres, jovens e crianças, que queiram se colocar na brecha e pagar esse preço. Porque, irmão, se nós olharmos para Maria aqui, ela sendo, nós lemos lá, hoje foi até uma virgem, não uma mulher. Como que ela ia explicar para os pais? Como que ela ia explicar para a sociedade? E a barriguinha crescendo. Como que ela ia explicar para a sociedade? Exatamente. Já chegamos lá. Como que ela ia explicar, irmãos, para o próprio José, que era seu esposo, mas ainda não tinha concebido? Como que ele ia explicar, pastor Ana? Mas é exatamente isso aí. Milagre e impossível não se explica, só se vive. Bendito seja Deus. Milagre e impossível não se explica. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem explicação. Sabe quando acontece algo em nossas vidas e alguém fala assim, mas como que aconteceu? E a gente com o sorriso lá na orelha, que nem o desenho da Elma Chips, né? Fala assim, rapaz, não sei nem como te explicar, mas aconteceu. Olha eu aqui. Olha o milagre aqui. Bendito seja Deus. Há 14 a 15 anos atrás. Vem aqui, pastor Maxwell. Vem aqui, pastor Ailton. Bendito seja o nome do Senhor. Há uns 14, 15 anos atrás. Eu não vou falar que está aqui, está aqui o nosso problema, não. Estava aqui nosso milagre. Pastor Maxwell.
E o que ele trouxe para nós dentro do lar na época, irmãos, 14 a 15 anos atrás, não vou aqui palpar não, o que aconteceu na vida dele, jovem ainda, no início ainda de namoro com a pastora Maria. Não foi uma noite, não foi uma madrugada que eu, essa baixinha aqui, ó, cabelinho branco já tá aí. Ele nos encontrou de joelhos dobrados. E a mãe principalmente. Senhor, o Senhor nos deu, salva o nosso filho. Tira das drogas. Essas horas eu não sei se ele comeu, se ele está vestido, se está trabalhando para algum traficante. Não sei, Senhor, o que está acontecendo sobre a vida dele. Mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus nos céus que pode fazer o impossível. O impossível, bendito seja Deus. E um dia eu cheguei em casa, ela estava muito em lágrimas, chorando. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ela vai confirmar agora. Eu falei, sim, você vai ver um dia. As nossas lágrimas não vai ser mais de angústia, não vai ser mais de tristeza. Mas você vai ver, Deus vai pegar esse menino, vai pegar esse piá e vai encher do Espírito Santo, que ele vai ter tanta fome, tanta sede por Deus, que as pessoas vão olhar para ele. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero um pouco disso. Foi isso que nós profetizamos na vida do pastor Maxwell. Amém? Pode sentar. Muito obrigado. E nesse mesmo dia chegou alguém com palavra para nós. Para minha esposa, né? Foi isso que ela estava chorando. Dona Hilda, bem só falar uma coisa para a senhora. Bom seria, irmão, se fosse boas novas que nós acabamos de ler aqui. Só vim falar uma coisa para a senhora. Hoje, fulano, cicrano e Bertrano, 3 irmãos, falaram que de hoje o Maxwell não passa. De hoje não. De hoje não passa. E nós dobramos o joelho e falamos assim, sim, de hoje ele passa. E daqui a pouco ele está aqui. E Deus vai encher ele do Espírito Santo. E eu falei para a esposa, falei assim, Deus vai encher ele tanto do Espírito Santo, que ele vai ter tanta fome de Deus, que ele não vai poder desgrudar de Deus. Não vai poder desgrudar do Senhor. É isso. Quando tiver o impossível, que sai das tuas bocas, dos teus pensamentos, do teu coração, palavras de vitória. Ah, pastor Cardinei, o senhor não sabe o que eu passo lá em casa com essa mulher. Eu nem quero saber, um pouco me interessa. Mas pastor, o senhor é um pastor, eu tenho que contar. Não me interessa. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passo com esse homem. Então um pouco quero saber também. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passo com meu filho. Também não quero saber. Minha filha, meu tio, minha prima, meu avô, minha sobrinha. Não. Agora se você falar assim, pastor, eu estou precisando de oração, me ajuda. Aí eu quero saber. Aí eu vou dobrar o joelho e conversar com você, conversar com Deus. E o Senhor vai entrar com a providência. Porque eu ficar sabendo do teu problema, irmão Marcelo, isso, eu não vou resolver. Ainda vou te atrapalhar. Se eu ficar sabendo do teu problema, eu vou tentar te ajudar e vou interromper os céus. Porque nós crentes, irmãos, nós que servimos a Deus, nós temos que confiar nos céus que agem em nosso favor. Nos céus. É Ele que move as águas. Porque nós não vamos resolver. Eu me lembro, só vou contar isso aqui, irmãos. Estou encerrando. A minha esposa, o que ela mais ama é fazer a obra de Deus nas casas, nos lares. E ela foi convidada para fazer uma oração
na casa de uma irmã. Ela passou, fez oração e falou assim: irmã, eu senti de nós fazer uma oração aqui 7 quarta-feiras, né? Se não me falha a memória. E ela, quarta-feira nós estamos aqui cedinho, 9 horas estamos aqui para fazer a oração pela irmã. Vamos fazer essas 7 quarta-feiras. E daí na primeira quarta-feira ela convidou a irmã Lourdes, isso. Eu estou ficando velho para recordar das coisas. Ela convidou a irmã Lourdes: irmã Lourdes, vamos na casa da irmã Marinéia, na época, fazer oração lá. E ela está muito precisando. E não sabemos a causa, mas vamos lá. E oraram. E quando oraram por ela, ela trouxe um relatório, assim, irmã G, do médico. Está aqui, ó. Fui no médico essa semana. Meu esposo está bicudo comigo. Meu esposo está assim, assim, assim. Porque o médico aqui olha nos exames e falou assim: eu nunca vou ser mãe de filhos. Nunca vou gerar. Não vou ter filho. O médico decretou, falou aqui, olha, mandou ir fazer mais uns exames agora, mas não vou ser. E daí a esposa oraram, foram embora. Voltaram no outro dia, na outra quarta-feira. Na terceira quarta, se não for a memória, a minha esposa teve uma visão e falou para ela assim: irmã, fica tranquilo, porque para Deus nada é impossível. Fica tranquilo. Mas irmã, o médico falou, mas fique tranquilo. E eles continuaram fazendo a campanha. E ela, como tinha mais uns exames para fazer, foi fazer o exame. O que tinha no exame, irmãos? O problema dela lá? O médico falou assim: rapaz, você está grávida de 2 semanas. Você está gestante. Como isso? É que para Deus, milagre, o impossível não tem explicação. E a alegria foi tanta, só escuta isso aqui, que quando Deus quer fazer, irmãos, Ele faz por completo, não faz pela metade. E a irmã Lourdes, ela tinha adotado um piazinho, e o piazinho tinha uns 8, 7 meses, né? Na época. Porque a irmã Lourdes também não tinha filho, não poderia ter filho, então ela tinha adotado o piazinho, uns 7, 8 meses. E a esposa falou assim: pastor Ailton, eu falo para ela, eu queria ter essa autoridade, essa ousadia. Irmã Lourdes, a senhora crê que a senhora também, Deus pode abrir a madre da senhora? E a mulher caiu em lágrimas. Dali uns 2 meses a irmã Lourdes mandou zap, daí já tinha zap, né? Pastor, irmã Hilda, a senhora nem imagina, fui no médico consultar, que estava com as dores na barriga. Não vou nem falar para a senhora adivinhar, que a senhora já sabe o que é, né? Irmãos, o impossível deixa com Ele. Somente faça a obra. Faça a obra tranquilinho. Somente faça isso. Só atenta pro id, que o impossível, o milagre é com Ele. Amém? Não deixe nada atrapalhar aquilo que o Senhor tem para operar na tua vida. Se coloque em pé. Sem falar da nossa pastora aqui, pastora Maria, né, pastora Maria? Era estéril, não podia ter filhos por causa dos problemas que ela tinha de saúde. Ela já contou isso para vocês? Já? Já contou, Manuel? Então não vou contar então. Porque ela tinha problema de saúde. Mas Deus primeiro, para dar filho, o que Deus fez? Curou. Curou primeiro. Libertou. E hoje já não tem um, tem 3. Né? Bem doidona. Quer mais um ainda. E essa irmã, a irmã Mariné, que não podia ter filho, né, que o médico constatou, ela teve 3 filhos. A mãe Lourdes não quis mais, parou, né? Porque já tinha adotado um, então mais um tá bom.
Maravilha, irmãos. Eu quero chamar aqui, enquanto o pastor vai louvar a Deus, quero chamar os jovens aqui. Quero chamar todos os jovens aqui na frente. Hoje nós olhamos para vocês e vemos apenas jovens. Mas os céus não vê jovens. Vê aquilo que o diácono Zé Otávio falou agora há pouco. Pastores, donos de lojas, donos de empresas. Os céus não vê vocês como jovens. Não, o jovem Diego, não. Os céus vê você como um grande líder. Os céus vê vocês como um grande liderança. Homens e mulheres com suas empresas, com suas lojas.